Reforma ao pé da letra. O Reforma ao Pé da Letra está de cara nova nesta temporada. E quem vem falar mais sobre o assunto com a gente é a Heloísa Simões, aluna do 5º período de administração aqui da UFMG. Boa noite, Elo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Mari. Pois é, dessa vez vamos falar sobre a Emenda Constitucional 95, ou a EC 95. É aquela que também foi chamada de PEC 241 e depois PEC 55, quando era só um projeto de emenda constitucional. É um prazer muito grande estar aqui para falar desse tema que deixa tanta gente confusa, né? Porque a gente escuta falar das mudanças na lei, mas acaba não sabendo direito como isso pode afetar a nossa vida. Essa é aquela emenda chamada de PEC do teto de gastos, não é? É essa mesma. Ela foi batizada de muitos nomes, mas esse é o que ficou mais conhecido na mídia. Nossa, Elo, é importante mesmo a gente falar disso de forma mais clara e aplicada ao nosso cotidiano, porque essas regras mudaram muita coisa e a gente vai tentando falar dela aos poucos para no final ficar tudo explicadinho, não é mesmo? Isso mesmo. Nos próximos programas da série, vamos abordar vários pontos para ficar mais claro o que essa emenda constitucional de fato representa para a gente, dando alguns exemplos de como era antes e como passou a ser agora. Então, tem muita gente que nunca escutou falar ou que ainda não entendeu muito bem o que é essa EC 95. Você pode explicar para a gente? Essa lei, Mari, define um congelamento dos investimentos públicos por 20 anos. Ou seja, o governo só poderá investir o mesmo tanto que investiu no ano anterior. Então, isso não quer dizer que o governo não vai gastar mais dinheiro nenhum? Não, quer dizer que a partir de 2017, todos os órgãos, agências e empresas públicas e tudo mais só podem gastar no máximo aquilo que gastaram no ano anterior, corrigido pela inflação. Um exemplo. Se eu sou uma gestora de uma agência pública e o meu orçamento total no último ano foi de 10 milhões, esse ano eu posso gastar no máximo 10 milhões com a correção da inflação. E o que acontece se você não gastar tudo? Se você usar, por exemplo, só 5 milhões? Pois é, se alguma coisa acontecer e, nesse ano especialmente, eu gastar menos que os outros anos, eu passo a ter um novo teto para o meu orçamento. Agora bem mais abaixo. E aí, nunca mais eu vou poder gastar aquele tanto, enquanto essa lei estiver em vigor. E pode-se dizer que o objetivo do governo com essa lei é controlar os orçamentos? É, sem dúvida. Mas isso também força todos os gestores públicos a gastarem o máximo que podem só para não diminuir o teto, percebe? Porque pode ser que nesse ano, seguindo o nosso exemplo, precisamos gastar só 5 milhões, mas no próximo a gente volta a precisar de 10. E a lei não permite esse vai e vem. E todo mundo sabe que um ano não é igual ao outro, não é mesmo? Os nossos gastos mudam. É por isso então que muita gente era contra essa emenda. Olha, existiram muitos argumentos contra, de todo tipo. Foi uma tramitação muito polêmica até a lei ser aprovada. É muito difícil resumir o que a oposição alegava, mas sim, essa era uma das argumentações sobre estabelecer um teto. Mas e o lado positivo? O que essa lei pode trazer? Então, ela foi defendida como uma possibilidade de não aumentar a dívida do governo. Se o governo diminuir os seus gastos, segundo os defensores, consegue ficar no azul de novo. A questão é que a gente sabe que a economia é bem mais complexa que isso, né? À medida que o governo for tirando o dinheiro da saúde e da educação, por exemplo, o nosso problema econômico a longo prazo pode ser muito pior. Fora os empregos. Do jeito que tá, fica difícil o governo contratar mais gente, né? O grande medo, Mari, é acabar sucateando alguns serviços públicos que já estão precários. Mas a questão agora é que a lei já está em vigor e os resultados dela vão aparecer ao longo do tempo. Exatamente. Todas essas possibilidades foram levantadas na época e agora vamos ver como vai ser o desdobramento disso. Vale ponderar também que vivemos uma democracia e que a população pode e deve se manifestar como oposição ao governo quando não concorda com o que está sendo feito. Não é porque já é lei que é imutável. Nos próximos programas, vamos falar mais sobre alguns detalhes e os ouvintes vão poder pensar melhor como tem sido a repercussão disso na prática. Sim, e nós vamos levantar aqui também uma visão mais aprofundada do que chamamos de, entre aspas, gastos do governo.
Porque podemos pensar também que quando o governo injeta dinheiro na economia, vários desdobramentos podem ocorrer, como efeitos secundários. O aumento do dinheiro circulando pode reaquecer o comércio, aumentar a renda das pessoas, diminuir o desemprego. O que a gente sempre precisa se atentar é como esse dinheiro está saindo das contas da União, ou seja, se está favorecendo um aumento geral da renda ou apenas de uma parte da população. É difícil a gente dizer aqui se está melhor ou pior e criticar só positivamente ou negativamente o governo, porque isso depende da posição de cada um. O importante é a gente dar a informação e os ouvintes poderão ter as opiniões mais embasadas, não é mesmo? Com certeza, Mari. Esse quadro existe pois vemos a importância da população conhecer mais sobre a gestão da coisa pública e procurar informações em fontes confiáveis. A ideia fim desse programa não é emitir juízo de valor, mas debater os impactos que tendem a ser principalmente negativos. Enfim, cada um tem um ponto de vista sobre o que é mais importante. Nesses próximos programas, vamos falar do que está na lei e como isso vai ser executado no dia a dia. Pois então, pessoal, esse foi mais um Reforma ao Pé da Letra. Obrigada, Elo Simões, pela participação e vocês, ouvintes, pela audiência. Uma boa noite e até a próxima. Foi um prazer poder falar um pouquinho desse tema. Boa noite aos que estão em casa ouvindo a gente e nós aguardamos você semana que vem para continuarmos falando sobre isso.